Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Terminamos o nosso estudo sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A parte central do Antigo Testamento que desenvolveu uma teologia que mostra que Deus liberta o povo, que Deus está no meio do povo, que caminha com o seu povo e que isso vai por toda a Sagrada Escritura. Essa teologia do Êxodo é muito forte. Jesus, o Filho de Deus, se encarna e caminha no meio do povo, libertando-os de seus pecados e apresentando-lhes não somente a vida aqui e agora, mas a vida eterna. Por isso, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoados por nosso Deus Trino, percebamos que a Bíblia, como palavra de Deus, vai nos mostrando como que Deus se apresenta ao homem. No Gênesis, na primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos exatamente isso. Deus que cria tudo e todos. Deus criador com sua palavra, no primeiro relato, ou com suas mãos, no segundo relato, conforme nós vimos no estudo de Gênesis 1 a 11. Depois do capítulo 12 ao capítulo 50 do Gênesis, nós vemos a história dos patriarcas. Abraão, que aceita caminhar na sua velhice, o seu filho Isaque, depois Jacó, e de Jacó a história de José, onde o povo vai parar no Egito. São 50 capítulos que mostram muito para nós de como que Deus age no dia a dia. Terminado o Gênesis, nós temos o Êxodo, aonde o povo está gemendo numa escravidão, que eles entraram no Egito através da história de José, e lá, com o passar do tempo, viraram escravos. Eles clamam e Deus suscita um libertador, Moisés. Mas a libertação não é fácil. O faraó faz jogo duro e Deus, através do seu dedo, com as 10 pragas do Egito, fere o Egito, assim possibilitando a libertação do povo. E Moisés é quem faz essa representação de Deus. Deus não aparece. Quem faz, o seu intermediário, o seu enviado, o seu profeta, é Moisés. São 40 capítulos para a gente ver isso daí. Em seguida, nós temos o Levítico, que para essa história do povo caminhar pelo deserto e apresenta legislação. O Pentateuco tem 187 capítulos nos seus 5 livros. 90 deles é em relação à legislação, a leis para viver bem com Deus, consigo mesmo e com a comunidade. O livro do Levítico, ele não fala da caminhada do povo no deserto, se aproximando da terra prometida, apenas de legislação. Em seguida vem o livro de Números, aonde o povo volta a caminhar e mostra, completando e às vezes até mostrando elementos teológicos novos, a pedagogia de Deus no deserto. Tão claro, tanto no livro do Êxodo quanto no livro de Números. Esse povo que caminha e ao caminhar vai aprendendo sobre Deus. E por último, o livro do Deuteronômio, um livro onde ele está organizado em 3 grandes discursos de Moisés, sendo um desses discursos puramente de legislação, chamado Código Deuterocanônico, que nós vimos bem. E a importância dele como uma atualização dos 10 mandamentos para aquele momento que o povo estava andando. Pessoas importantes apareceram. Nós temos os patriarcas, então começa lá os patriarcas universais, Adão e Eva, depois Abraão, Isaque, Jacó, até José, depois Moisés, e tudo vai em cima da figura de Moisés, e em determinados momentos se ressalta bem a figura de Arão e de Miriam, irmão e irmã de Moisés. Mas o centro está na figura de Moisés, aquele que aceita a missão de voltar da onde fugiu, encarar o seu passado e tornar-se um instrumento na mão de Deus. Ao longo do texto, começa a surgir a figura de Josué.
Uma pessoa que no final vai receber a bênção de Moisés e vai continuar com aquele espírito de levar o povo para a terra prometida. Josué continua essa história. E diante disso, nós temos muitas coisas importantes. Nós temos o primeiro relato da criação e o segundo relato da criação, afirmando categoricamente que Deus é criador. Nós temos em Êxodo 3 o texto da sarça ardente, que mostra para nós Deus através de verbos que vê, que caminha, que ouve, que está junto do povo. Não é um Deus distante, mas é um Deus que está aqui. Por isso que em toda a celebração da palavra ou da Santa Missa, nós temos na proclamação do Evangelho: o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. É um Deus que caminha. Isso foi apresentado para nós lá no Gênesis e no Êxodo. Um Deus que não apenas nos fez, mas que está junto de nós no cotidiano. E em todas as páginas do Pentateuco, a gente vê um Deus zeloso, ciumento, carinhoso, que nos quer perto, que nos dá condição de ser perto, como a gente viu. Essa palavra está dentro de ti para que a possas praticar. Não é nada que esteja acima das nossas capacidades, acima do nosso limite. Então, encerrando esse nosso estudo sobre o Pentateuco, nós precisamos perceber que Deus está conosco. Ele nos criou, Ele nos colocou ao seu lado, Ele nos mantém ao seu lado e Ele nos dá força, nos dá vitalidade, nos dá coragem. Por isso, peçamos para que Javé, o nosso Deus, através da sua igreja, através da sua palavra que nós estamos estudando, nos dê força para podermos, dia após dia, superarmos os obstáculos que nos afastam de Deus, que às vezes nos tiram a cruz e só quer nos colocar na parte gloriosa. Que a palavra ilumine os nossos atos, que a palavra possa nos animar a vivermos cada vez melhor e aprendermos com a comunidade e com a palavra. Sigamos juntos nesses estudos que muito nos enriquecem. A você que está estudando e eu que estou preparando. E terminamos assim o estudo do Pentateuco. E vamos começar os livros históricos. Caminhamos juntos. Paz e bem a todos.